Antes de ler o texto, eu quero somente dizer algo a vocês. Alguns anos atrás eu estava numa reunião de pastores e o nosso querido irmão, pastor Cláudio Eli, de São José dos Campos, fez um desafio lindo entre nós. Ele disse assim: eu quero ler um texto que muitas vezes lemos para os descrentes, mas eu quero ler esse texto para você, pastor, para você, ministro do Evangelho, que tem sofrido tanto pregando o Evangelho, cuidando da igreja. Eu quero ler esse texto para você e quero orar com você, orar de joelhos, para que essa promessa se cumpra na sua vida. E eu fiquei assim pensando, que texto é esse? Eu quero te dizer hoje também algo semelhante ao meu amado irmão, pastor Cláudio Eli, de Triste Espíndola. Eu quero ler um texto para você, que você muitas vezes lê esse texto para o não crente, mas é uma promessa de Deus a você. É uma resposta de Deus ao seu coração, sempre presente. E também, depois de ler, eu quero fazer mais uma oração de joelhos, pedindo: Deus, cumpre essa porção na minha vida. Só que a oração eu vou deixar para o final do culto, mas eu quero orar, porque eu tenho certeza que Deus vai te dar uma resposta. Mateus, capítulo de número 11. Versículo de número 28 ao 30. O tema da minha mensagem é um convite especial de uma pessoa muito especial. De uma pessoa única e especial. Vinde a mim, disse Jesus, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ó Jesus bendito, fala ao nosso coração nessa noite, em teu nome. Amém. Quantas são as vezes que dizemos isso a tantas pessoas não crentes? Vinde a mim, disse Jesus. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. E a pessoa começa a te dizer: eu não aguento mais, eu estou desesperado, eu estou com vontade de me suicidar, eu já não aguento mais tanto sofrer. Aí a gente diz com autoridade: vá para Jesus, creia em Jesus. E quantas experiências esses anunciadores das boas novas já não tiveram positivamente de ver pecadores se rendendo a Cristo? Que delícia, que momento maravilhoso. Mas como eu disse, irmão, essa é uma passagem sempre presente para cada um de nós. Quero te fazer uma pergunta: você tem vivido como? Você está cansado? Você está sobrecarregado? Você está aflito? Você tem passado dias difíceis e que tem vivido o dilema do ciclo vicioso, onde você busca encontrar alívio em tantas coisas e por essa razão vive um ativismo crônico? Eu quero te dizer, você está à busca de Jesus. É Ele que pode te aliviar. Somente Ele. Somente Jesus pode fazer isso na minha vida e na sua vida. E Ele quer fazer isso hoje na sua vida.
Ele quer fazer isso hoje no seu coração. O texto aqui fala uma coisa muito interessante. Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E no versículo 30 ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa semana era segunda-feira, eu estava trabalhando e de repente o telefone toca. E uma moça que já foi da nossa igreja, ela liga para mim e diz: pastor, está ocupado? Eu falei: sim, eu estou, mas pode dizer, o senhor pode me atender? Eu falei: claro, filha. Pastor, eu estou com um problema. Eu falei: diga, filho, o que houve? Você pode vir aqui na casa da minha parenta? Minha cunhada está endemoniada, vive caindo endemoniada. E eu falei: mas o que acontece com ela, filha? Não, pastor, ela está indo numa igreja evangélica já, Deus a curou, mas ela vive caindo endemoniada. E eu respirei fundo e falei assim: complicada essa situação, pessoas divididas. E Deus põe no meu coração as seguintes palavras: uma mente cunhada, uma mente rachada. E depois de um tempo eu fui lá fazer uma visita. Cheguei nessa casa, tinha alguns irmãos que já estavam ali, a moça estava sentada, e ali olhei para aquela moça, os olhares baixos, distantes, e o Espírito Santo me dizia: a mente dela é dividida, o coração dela é dividido. E ali comecei a falar para ela, falar de Deus para ela, e falar para ela: olha, filha, eu posso orar por você 10, 20, 50 vezes, o demônio vai entrar e sair, porque o teu coração, que é uma terra desconhecida, que só Deus conhece, ainda não é inteiro de Deus. Amém? Coisa linda. É verdade, rachada, acertou. Não tem problema não, a gente participa junto com essa fofura linda. Manuela, coisa linda de Deus. E ali, irmãos, enquanto eu falava para aquela moça, os irmãos ali, percebi o Espírito Santo invadir aquela sala, os irmãos começaram em espírito de adoração glorificar a Deus. E eu não conheço essa moça, eu não sei, aí me contaram inclusive a história. Ela era uma pessoa doente, que não andava, foi numa igreja evangélica, foi curada, anda, mas cai endemoniada. E ela disse: pastor, Deus já me curou. E ali eu falei para ela: o seu coração, a sua mente ainda é dividida, e o diabo sabe disso. E depois que eu falei ali meus 20 minutos, ela disse assim: pastor, tudo que você falou é verdade. Eu falei: então, filha, o que te falta é ter um coração inteiro no Cristo ressurreto, no Cristo vivo e verdadeiro, naquele que pode ser a resposta para a tua alma. Irmãos, o coração é uma terra de ninguém. Ninguém sabe o que acontece no coração de cada um de vocês, exceto o Criador do coração de vocês. E o diabo nota quando alguém tem um coração dividido. Como o diabo percebe que um coração é dividido? É simples. Ele é um ser estudioso há séculos e milênios. O acervo histórico do diabo com relação ao ser humano é milenar, gente. Ele conhece o bicho-homem melhor do que qualquer um de nós. Ele sabe que esse ser, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, como age, como se comporta, o que pensa e sente, não porque ele tem poder de entrar no seu coração, mas porque ele é um avaliador de frutos e de fatos. O diabo consegue perceber quando uma pessoa diz com a boca na frente dos outros, e lá em casa tem outros comportamentos no seu quarto fechado. Ele sabe. E é essa oportunidade que ele precisa para escravizar essa alma e esse coração. É isso que ele precisa. Ele não precisa de muita coisa. Em outras palavras, é como se ele dissesse:
beleza, olha lá, mais um crente nominal. Confessa com a boca, mas não crê com o coração. A vida dele é uma bela viola por fora, mas um pão bolorento por dentro. Em outras palavras, ele sabe de fato o que acontece. E por essa razão, essa pessoa vive a síndrome de um cristão cunhado, rachado. E é isso que ele precisa. O diabo, irmãos, ele não precisa, de fato, de muita coisa. É só de uma breve rachadura. Uma cunha. Os mais antigos sabem o que eu estou dizendo. Antigamente, na roça, quando se precisava rachar uma grande árvore, se fazer madeiras, ou se dividir essas árvores, você só cunhava ela. Você dava uma serradinha no início desse toco, pegava ali um triângulo, e depois uma marreta, e batia ali, aquela árvore rachava todinha. É isso que o diabo precisa. Quando ele vê que alguém confessa com a boca e não faz com o coração, ele fala, esse é rachado. Já já eu cunho a alma dele. Já já eu escravizo essa vida. E geralmente essas pessoas que são rachadas e cunhadas, elas vivem uma desgraça na sua existência. Por quê? Porque elas carregam dentro dela um fardo pesado e um jugo pesado. E geralmente elas cunham também as suas famílias e todo mundo que está ao redor dela, porque contagia essa incredulidade do coração dessas pessoas. E isso só pode ser detido pelo Cristo ressurreto, quando crido de coração e de alma e vivido por comportamentos práticos. Por isso que o cristianismo é apaixonante, irmãos. O cristianismo foge qualquer livro literário, qualquer faculdade, qualquer academia, qualquer teologia. O cristianismo é vida, e é vida em abundância. Eu quero falar um pouco aqui com vocês sobre o que era o fardo e o jugo nos dias bíblicos. Fardo era uma carga volumosa e pesada. Figuradamente, lá no Salmo 38:4, é apresentado como pecado. Então, o fardo era uma carga que se carregava. Você já viu aquelas pessoas que estão em guerra, ou que estão em mudança, ou são muito pobres, que pegam aquele monte de coisas e de repente coloca no lençol e amarra, bota uma madeira, põe nas costas? É o fardo. É o fardo que a pessoa carrega de um lugar para o outro. Agora imagine se você viver assim o tempo todo, a vida toda. Ao amanhecer, pega o fardo, vai tomar café com o fardo, vai trabalhar com o fardo, chega em casa com o fardo, dorme com ele, amanhece com o fardo. É isso. Fardo podem ser problemas e preocupações, fardo podem ser deveres, fardo pode ser a responsabilidade de cada um da sua própria maneira de agir. O fardo aqui significa, em Mateus 11:28, uma vida distante de Deus e em pecado. E o jugo? O que era o jugo? O jugo é uma peça de madeira que se prende com correias ao pescoço de animais de carga, para que assim se possam puxar as carroças ou um arado. É aquele objeto que se coloca em cima do animal para que ali se coloquem as varas. Isso é jugo. Isso é o jugo. O que é o jugo, muitas vezes? É um pecado que levamos, ou uma situação que não se resolve, é uma coisa que nos angustia, é um fardo interminável que não acaba nunca, o tempo todo, a vida toda. Hoje eu quero te falar que Jesus aqui, amados, nessa noite nos faz um convite especial. Como você está vivendo? Como tem sido a sua vida? Ela tem sido uma vida de fardos, de cargas, de canseiras, ou ela tem sido uma vida onde realmente você tem levado um fardo leve e um jugo que é suave? Porque Jesus aqui, ele quer fazer uma transferência. Qual é? Tirar esse fardo do pecado e nos dar agora
um fardo, como ele mesmo disse, leve, e um jugo suave. No livro Peregrino, conta uma história maravilhosa, eu quero ler para vocês. John Bunyan escreveu essa ficção no ano de 1500. Depois da Bíblia, é o livro mais vendido no mundo há quase 4 séculos. Mais vendido no mundo. É uma história do cristão querendo chegar na Canaã celestial. Então o cristão ouve que a cidade onde ele mora vai ser destruída pelo juízo de Deus. A cidade onde ele mora vai ser destruída pelo juízo de Deus, e essa cidade vai ser arruinada. E então ele chega para sua família, para sua esposa e filhos, e diz: vamos, mulher, vamos fugir daqui, porque essa cidade vai ser destruída. Mas a mulher não dá ouvido, nem os filhos dão ouvidos. E aí o cristão sai então, e ele pergunta, ele pede ajuda, e ele fala: o que eu faço? E aí ele tem um ajudante que o orienta: passe pela porta estreita e siga aquela luz que está lá no alto da colina, que você vai ter as respostas e vai chegar na nova Canaã. Então o cristão vai e leva o seu fardo e passa pela porta estreita, mas logo ali ele passa por muitas dificuldades, porque ele chega então, a porta estreita, e a porta, como de fato já diz o nome, ela é estreita e apertado é o caminho, e vem então a ele uma pessoa chamada intérprete e dá uma luz para ele. E o intérprete fala: siga esse caminho e vá seguindo a luz, que você vai ter uma resposta. E cristão então prossegue, e vem várias adversidades sobre ele. Mas, num certo momento, cristão vê uma cruz. E eu quero ler. Quando o cristão chega à cruz: em meu sonho vi que a estrada pela qual o cristão havia de seguir era murada de 2 lados, e o muro chamava-se salvação. Por este caminho, portanto, corria sobrecarregado cristão, mas não sem grande dificuldade por causa do fardo às costas. O cristão tinha um fardo ainda. Correu assim até alcançar um local íngreme, e no alto do qual erguia-se uma cruz, e pouco abaixo, no vale, um sepulcro. Vi no meu sonho que assim que cristão chegou à cruz, seu fardo, afrouxando, escorregou pelos seus ombros, caiu-lhe das costas, e tombando, foi descendo até a entrada do sepulcro, onde caiu e não mais enxerguei. Então ficou o cristão alegre e aliviado e disse, de coração exultante: ele me deu repouso pela sua angústia e pela vida e pela morte. E ali permaneceu algum tempo olhando e admirando-se, pois ficara muito surpreso ao perceber que a visão da cruz o aliviava assim do seu fardo. Olhou, portanto, e olhou novamente, até que as fontes de sua cabeça manassem água, que lhe escorriam pelo rosto. Estando o cristão a olhar e chorar, eis que 3 seres resplandecentes se aproximaram dele e o saudaram, dizendo: a paz seja contigo. E o primeiro lhe disse: os teus pecados estão perdoados. E o segundo despediu dos farrapos e o vestiu com uma nova muda de roupa. E o terceiro, ainda, gravou-lhe um sinal na testa, deu-lhe um rolo com o selo e mandou o cristão observá-lo durante o caminho, devendo entregá-lo no portal celestial. Os 3 então partiram. Cristão deu 3 saltos de alegria e seguiu cantando: sobrecarregado de pecados até aqui vim, nem pude aliviar o pesar, pesar sem fim, que até aqui trazia, lugar ditoso. Início será de viver virtuoso? Será que aqui o fardo das costas me cairá? Aqui a amarra que a mim o prendera romperá?
Bendita a cruz, bendito o sepulcro, seja exaltado o homem que por mim foi humilhado. Aleluia. E aqui cristão é liberto do seu fardo. E aqui ele consegue força para prosseguir o seu caminho. Nessa noite eu quero falar a você, amado, te lembrar dessa promessa de Deus. Há um convite especial a você, amado. Todas as vezes que você estiver aflito, lembre-se, quem te faz esse convite é Jesus Cristo, Senhor. Não é a religião, não é o seu dom, não é as tarefas, mas é o ressurreto que morreu na cruz para te salvar. Jesus, Ele é a resposta para a nossa vida inteira. Sabe por que muitas vezes vivemos sobrecarregados? Porque substituímos a cruz por outras coisas. Substituímos a cruz por afazeres. Substituímos a cruz pelo nosso ego. E aí, vamos nos tornando de novo sobrecarregados. Jesus Cristo, meu amado irmão, é a resposta para te aliviar sempre e por toda a sua vida. Certa ocasião, Spurgeon foi fazer uma visita a um homem enfermo, que estava quase morrendo. E quando ele chegou no hospital, era um servo de Deus, muito piedoso. Quando Spurgeon entrou ali, quem foi consolado foi Spurgeon, porque aquele homem que padecia de dor, começou a falar para Spurgeon da grande esperança que aguardava ele após a morte. Ele dizia: "Ô pastor, obrigado por estar aqui. Mas sabe, pastor, eu estou tão feliz, porque muito em breve eu me encontrarei com o meu Salvador. A palavra de Deus está se cumprindo sobre mim, estou passando por aflição. Mas Jesus disse que tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Eu vou vencer, pastor, eu vou vencer." E ali o pastor que foi consolar a sua ovelha, quando saiu daquele lugar, saiu consolado. Sabe por quê? Porque esse homem tinha os seus olhos fitos em Jesus, o Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta. Aonde estão os seus olhos? Para quem você tem olhado? Para quem você tem se dirigido? Você tem olhado para o Cristo ressurreto? Você tem olhado para aquele que está na frente do arado? Ou tem olhado para o lado? Jesus disse que aquele que olha para os lados não é digno de arar junto a Ele. Essa é a razão porque muitas vezes ficamos sobrecarregados. Olhamos para o lado, olhamos para o irmão, olhamos para a dificuldade, achamos desculpa dentro de nós. E aí vamos nos acumulando com fardos e mais fardos, que não é o fardo leve e nem o jugo suave do Cristo ressurreto. Porque há um fardo leve deixado por Ele, e há um jugo suave deixado por Ele, que com certeza eu posso afirmar que no fardo suave de Jesus e no jugo leve de Jesus, nunca você naufragará, nunca te sacrificará, no sentido de te oprimir, de te adoecer, de te fazer perecer, jamais. Jesus destrói os pecados da nossa vida, mas não destrói a nossa vida. Amém, igreja? Se você tem um chamado de Deus, de pregar o Evangelho numa outra nação, e lá morrer, essa sua morte será leve e suave, porque o Altíssimo te levará pelas asas de águia. Não será uma arapuca divina, é uma missão celestial a cumprir. E muitas vezes nós sofremos porque os nossos olhos deixaram de estar no Cristo ressurreto. Amado irmão, os seus olhos não podem estar no seu dinheiro, no seu esposo, no seu cônjuge, no seu ego, tem que estar no seu Cristo. Como sabemos, pastor, identificar tudo isso? É simples. A resposta, ela cala no teu coração. O seu fardo, ele é leve, suave, ou ele é pesado, e ele te oprime.
Nessa noite Jesus mandou te dizer, olhe para mim, olhe para Jesus, Ele vai te aliviar. Olhe para Ele, simplesmente para Ele, busque a face dEle e Ele vai te dar uma resposta. Você não precisa, irmãos, de campanhas intermináveis, de práticas legalistas intermináveis, de uma religião a mais. Você precisa de olhar para o Cristo ressurreto, depender dEle, viver por Ele. Irmãos, vivemos uma síndrome diabólica de pessoas dodói. Esses dias eu estava ministrando na Comunidade da Graça, no seminário, e falava sobre isso, e uma pastora lá falou, pastor Rai, é horroroso. A gente não pode chegar para uma pessoa e falar, você está errado. Ela vira o queixo, vai embora e bate o pé. Porque tem 10 igrejas falando, vem aqui do jeitinho que você está, que aqui você é bem-vinda. Você não pode. E eu falei, e aí, irmã? E aí que a gente vai continuar falando o evangelho de Jesus? Vamos continuar pregando a grandeza de Deus? Vamos continuar falando que a pessoa tem que morrer na cruz? Porque esse é o evangelho pelo qual nós somos separados a pregar. Queridos, o meu compromisso em primeiro lugar é com o evangelho de Jesus. Com a palavra de Deus. Amados, somos de uma sociedade melindrosa, onde o pecado não é mais pecado. Vocês viram recentemente aí o debate que tem dado na mídia, porque o Silas Malafaia falou sobre homossexualidade. Irmãos, você pode falar do pastor que ele é bandido, você pode... Isso é o quê? Pastorfobia também, é ou não é? Pastorfobia. Eu vou começar a falar, vou protestar todo mundo aí. Mas isso não existe, existe? Aí, vou lançar essa. Entendeu? Ora, irmãos, acreditamos numa Bíblia, defendemos isso, respeitamos os homossexuais, respeitamos os bandidos, mas não compactuamos com isso. É o nosso direito que nos assiste. Agora eu quero ver o que vão falar do novo Papa Francisco, porque ele falou contra a homossexualidade. Eu quero ver a mídia agora. E aí? Vai alardear também ou vão se calar? Estão entendendo, amados? Estão entendendo? Queridos, nós vivemos uma sociedade onde ninguém pode falar nada de ninguém, no sentido de correção. São filhos mimados. É a síndrome da Cinderela na igreja, ou do Peter Pan, um bando de criança, que quando o pastor repreende, não sabe ouvir. Ou se não, ministros que dizem assim, se você não me cobrar, eu não faço as coisas. Aonde está o fardo de Jesus, que é leve e suave, que me faz caminhar, segundo as minhas pernas, em direção àquele que morreu por mim? Irmãos, o crente maduro, ele é automotivado. Ele sabe quem morreu na cruz do Calvário por ele. Ele não precisa ficar sendo lembrado das suas obrigações. Basta o pastor falar uma palavra dura, eu não vou mais dizimar. E não dizima mesmo, gente. É cruel. Irmãos, não pensem que a obra de Deus vai parar por causa da falta do dízimo de vocês. Não pensem. Deus, Ele é dono do ouro e da prata. E Ele vai suprir os seus profetas sempre. Mas vivemos essa síndrome, irmãos. Um sociólogo escreveu um livro muito interessante chamado Amor Líquido. Ele não é cristão. A nossa sociedade é uma sociedade líquida. Pode ver, relacionamentos conjugais líquidos. Se não casou, separa. É ou não é? Compromissos líquidos. Se deu certo, eu vou. Se não der, eu não vou. É ou não é, irmãos? Posturas cristãs líquidas. Essa é a síndrome dos fardos, amados. Me diga que viver de uma forma líquida me dá um fardo leve e suave. Eu te digo que não. A razão da nossa vida de seguirmos o evangelho de Jesus é um evangelho de compromisso. É um evangelho de renúncia, é um evangelho de cruz, é um evangelho de santidade, é um evangelho que nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé e dizemos, sim, Senhor, o que me pedes, farei, o que desejas, cumprirei, porque em Ti está a razão da minha alegria. Me diga quem que pode preencher a tua alma além de Jesus.
Se existir alguém mais, me mostre, porque eu vou querer. Eu te digo, não há. Somente Jesus, queridos. Meu irmão, eu quero te dizer, para concluir essa mensagem, esse desafio, muitas vezes você não está vivendo aliviado, porque você está buscando respostas dentro de você para suas mazelas. Pare de viver esse pessoalismo crônico, filho. Isso é líquido. A resposta não está dentro de você. A resposta está no Evangelho de Jesus. A resposta está na cruz. A resposta está numa vida piedosa, dizendo: eu vou fazer o que tu queres, Senhor. Eu vou cumprir o que tu desejas, Senhor. Eu vou estar realmente, Senhor, no centro da vontade de como tu queres, Senhor. Irmãos, quem perde com a nossa vida líquida somos nós mesmos. Porque vamos com as nossas vidas líquidas, compromissos líquidos, colocando fardos para preencher os nossos vazios. E esse vazio só pode ser preenchido por Jesus Cristo, Senhor. Pode ver, amados, é uma sociedade líquida. São igrejas líquidas. Porque a pessoa troca de igreja como troca de roupa. Não está aqui legal, vou para outra. E vai mesmo, quer saber? Irmãos, não é assim. Igreja é família, gente. Igreja é compromisso. Igreja é renúncia. Igreja é amor. Jesus não te chamou por um projeto falido, filho. Jesus te chamou por um projeto maravilhoso do reino de Deus. Um projeto de te dar alívio. Um projeto de te dar paz. Mas um projeto de te fazer ser um instrumento dele àquele que está vivendo também uma vida destruída. E só pode aliviar alguém quem um dia verdadeiramente foi aliviado. E só pode tirar os fardos de alguém que um dia verdadeiramente foi liberto. Deus nessa noite te faz um convite. Como você tem andado? Olhe para Jesus. Clame por Jesus. Fique desesperado em voltar à prática do primeiro amor. As devoções mais profundas da sua alma. A leitura da Bíblia. A busca da oração. Chorar nos pés do Senhor. Chorar nos pés de Jesus. Há quanto tempo você não chora nos pés de Jesus, filho? Você vai chorando para o irmão que está do teu lado, aí reclama para um, reclama para outro, aí você acaba só salgando as pessoas, aí fica um bando de pessoas assim desanimadas. Vem cá, e se Deus desanimasse de você? E se Jesus tirasse uma folga de você? Não, Ele morreu para te dar vida e vida em abundância. O projeto dele não acabou na sua vida, Ele te escolheu para um projeto de te aliviar sempre. Mas para isso, você tem que se posicionar também, acreditando que o que Ele tem para você é o melhor. Pode ver, Ele não só tira, mas Ele completa. Ele tira o que não presta, Ele arranca o que não vale nada, e agora te dá algo valioso. Opa! Pode ver que Ele te dá agora o quê? Um jugo que é suave. Que medida é esse jugo, pastor? É a sua medida. É uma medida que você pode carregar, que você pode levar, que você pode viver e que nunca vai acabar com a tua vida. Pelo contrário, é um jugo que vai te dar muita razão de viver. E é um fardo, que tamanho? É um fardo leve. Você vai conseguir carregar? Vai. Por toda a vida? Vai. Nos momentos difíceis e bons? Vai, porque Ele prometeu. E o que tem dentro desse jugo e desse fardo? Eu posso ousar e dizer que são as promessas do Deus bendito na obra do Deus bendito. Pastor, quando acontecer de um demônio cair, pega dentro do teu jugo a promessa da autoridade em nome de Jesus, que você pisaria em cobras e escorpiões.
Quando você cair doente, pega dentro do teu jugo e do teu fardo a promessa que você, em nome de Jesus, colocaria as mãos sobre os enfermos e seriam curados. Quando vier um levante, busca dentro desse jugo as promessas de Deus. Todas as promessas de Deus estarão dentro desse jugo, no exercício do teu ministério, na proclamação do ministério. E o que vai acontecer? A sua vida será marcada por uma vida maravilhosa, uma vida feliz. A razão da nossa felicidade, irmãos, chama-se Jesus Cristo. Se você tem buscado a razão da felicidade em qualquer coisa que não é Jesus, eu quero te dizer, você estará somente se enfadando. Quero concluir com a história de um palhaço, de um homem que estava num psiquiatra, num psicólogo, e ele estava sentado ali porque na cidade tinha um grande psicólogo e ele estava muito triste, muito angustiado, muito com vontade de se suicidar. E ali, enquanto ele fazia a sua terapia, ele disse para aquele psicólogo: olha, minha vida não tem sentido nenhum, nada me alegra, nada me faz viver feliz, eu vivo um ciclo vicioso, buscando algo para me preencher em todos os lugares e nada me preenche, bebida não preenche, mulheres não preenche, dinheiro não preenche. E ali o psicólogo, tentando identificar a área de frustração desse homem, falou assim: bom, rapaz, eu já sei algo que vai te fazer ser feliz, que vai te fazer sorrir. Tem um circo novo aqui na cidade, um circo maravilhoso, que tem sido um espetáculo. Vai lá, assiste. Aquele palhaço é fora do comum. Você vai sorrir, vai dar boas gargalhadas, e diante disso tudo, eu tenho certeza que algo dentro do teu coração vai ser mudado. Ele disse: não tem jeito, doutor. Tem sim. Não tem jeito. Você já foi lá? E ele respondeu: eu sou o palhaço. Eu sou o palhaço. O que esse homem precisava chamava-se Jesus Cristo, Senhor. Meu amado, você tem Jesus dentro de você? Ele quer te aliviar hoje. Ele quer te restaurar hoje. Ele quer arrancar o fardo que tem feito a tua família afundar e quer te dar um novo fardo. Presta atenção, é um novo fardo. Leve e suave, mas de responsabilidade, de zelo, de temor, de compromisso, que não seja líquido. E aí, você vai viver aliviado, sempre. Amém, igreja? Quero te convidar a se ajoelhar comigo e orar agora onde você estiver, porque eu tenho certeza que Deus vai arrancar do seu coração. Antes dos músicos virem à frente, eu quero toda a igreja agora, todos aqueles que puderem, é claro, se ajoelhem, por gentileza. E vamos tomar posse dessa palavra tão especial. Vai orando agora, igreja, vai orando. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Começa a clamar agora a Jesus. Vai a Jesus agora, filho. Pare de ir aos problemas. Que seus olhos que estavam olhando para trás ou para os lados, olhem para Jesus agora e comece a clamar. Comece a clamar àquele que pode aliviar o teu fardo, aquele que pode realmente transformar a sua vida. Ele disse: vinde a mim, vamos a eles, vamos a eles. Oh, aleluias, oh, aleluias. Tomai sobre vós o meu jugo, ele disse, e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluias. Ó Jesus bendito, estamos diante da tua presença, Senhor, nessa hora olhando somente para ti, Jesus, olhando somente para ti, meu Pai. Coloca a tua mão poderosa sobre a tua igreja, Senhor, e contempla cada coração, meu Deus, cada vida, Senhor, que aqui está nessa noite, meu Deus. Ó Pai, eu quero te pedir, Senhor, que aqueles que realmente estão diante da tua presença com o coração realmente sincero,
vivendo dias difíceis, dias de desânimo, dias de discórdias, dias de contenda, ó Deus, dias onde as almas deles estão aflitas, que o Senhor possa arrancar esse fardo, em nome de Jesus, no teu nome, Senhor, e que o Senhor possa tirar esse jugo e dar a esse teu filho, a essa tua filha, um jugo leve, um jugo suave, porque essa promessa é para toda a tua igreja. Ó Deus bendito, cumpre a tua palavra sobre todos nós, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, nós nos enrolamos com tantas coisas, e tantas tarefas, e tantas outras situações, que o Senhor não quer, e por isso sofremos, e por isso nos sobrecarregamos, e por isso nos enfadamos, e por isso nos ferimos, porque os nossos olhos não estão em Ti, mas nessa noite, Senhor, queremos depositar os nossos olhos em Ti, os nossos corações em Ti, para receber das Tuas mãos, Senhor, uma libertação poderosa, como na história e na ficção do peregrino, quando ele, cristão, olhou para a cruz, o seu fardo foi tirado de suas costas e se escorregou. Nessa noite, Jesus, olhamos para a tua cruz, olhamos para a tua obra poderosa na cruz do Calvário, e sabemos, papai, que tu podes, meu Deus, nos perdoar de todo pecado e nos livrar de toda condenação. Ó Deus, visita a tua igreja, derrama um bálsamo poderoso sobre cada coração e restaura cada uma dessas vidas que de joelho te busca e com todo o coração te suplica, no teu nome, Jesus bendito, no teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. Ministério de louvor, pode vir à frente. Glória a Deus, você pode dar um glória a Deus, amado. Receba nessa noite o fardo de Jesus que é leve e suave. Receba nessa noite, amado, e se posicione diante de Deus. Mas somente se posicione. Tem uma frase que acompanha a minha vida já há alguns anos. Eu aprendi com o pastor José Silva. Ele fala algo lindo, ele diz assim: quem quer dá um... Quem quer dá um... Quem quer dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Filho, filha, lembra disso. Muitas vezes as nossas desculpas colocam sobre nós fardos e mais fardos. Porque aí o diabo vê uma mente dividida, uma mente rachada, onde a gente mente para a gente mesmo. E quem mente para si não vai longe. Quem mente para si não vai para lugar nenhum. Vive o ciclo vicioso. Alguém já contou uma história? Que um vagalume estava numa noite voando, e aí ele olhou para uma lâmpada de uma casa. Ele disse para o outro vagalume: ah, como eu queria ser que nem aquela lâmpada daquela casa. Olha que linda, ela clareia toda a varanda. As crianças brincam naquela varanda durante a noite. Ah, como eu queria ser como a lâmpada daquela casa. E aí a lâmpada disse para outra lâmpada: ah, como eu queria ser com as luzes mercúrios das ruas. Elas clareiam as avenidas, elas iluminam as avenidas, diferente de nós, luzes que têm um alcance tão pequeno de uma casa. E aquelas luzes mercúrios olharam para a lua e disseram: ah, como eu queria ser que nem a lua. Olha, ilumina toda a terra. As pessoas durante a noite se veem, é um luar maravilhoso. E a lua olhando dos céus para a terra e fazendo o seu ciclo luar,
vendo o vagalume, disse: ah, como eu gostaria de ser um vagalume, que voa entre as flores e as árvores, e passeia livremente entre os seres humanos. Todo ser humano vive esse ciclo vicioso. A busca de alguma coisa, mas esse ciclo só é preenchido com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Irmãos, a idolatria, ela é inflacionária. Você idolatra alguma coisa, amanhã você quer idolatrar mais. O ativismo é inflacionário. A mentira interior é inflacionária. Mas Jesus Cristo é aquele que pode aliviar a tua alma para sempre. Só aquele que pode te dar morada para sempre e aliviar os teus fardos e te ser respostas nos momentos de bonança e de tribulação. Amém, igreja? Vinde a mim, disse Jesus. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia